Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. FURG recebe verba para investimentos. A Federação Gaúcha de Futebol convocou as equipes que disputarão a Série B do Campeonato Gaúcho. E ainda, crianças das séries iniciais participam de espetáculo lúdico e ensina os direitos dos animais em Rio Grande. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O Ministério da Educação abriu um crédito extraordinário para 3 universidades afetadas pelas enchentes no mês de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Dentre elas, a FURG, que deverá receber o equivalente a 2 milhões de reais. 3 universidades impactadas pelas enchentes do mês de maio no Rio Grande do Sul receberão um repasse de crédito extraordinário do Ministério da Educação. A Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre foram contempladas pelo repasse. Em Rio Grande, a FURG receberá o equivalente a 2 milhões de reais. De acordo com o pró-reitor de Planejamento e Administração, Diego da Rosa, o recurso já consta no sistema financeiro e deverá ser aplicado em obras e compra de equipamentos. Ele ainda afirma que a universidade estuda solicitar alteração de parte dos recursos para verbas de custeio, no intuito de dar andamento a serviços de manutenção predial e outras contratações de serviços. E também envolve os danos provocados pelas enchentes. Hoje à tarde será realizado o último espetáculo de uma série de apresentações teatrais que tem encantado e educado as crianças nas escolas municipais sobre os direitos dos animais. Vamos conhecer o projeto que está plantando a semente do respeito e proteção aos animais nas novas gerações. Um projeto que une arte e educação e amor pelos animais. Em parceria com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Causa Animal promoveu uma série de apresentações teatrais para conscientizar as crianças das séries iniciais sobre os direitos dos animais. O secretário da Causa Animal nos contou como surgiu a ideia de criar um projeto de conscientização voltado para as crianças sobre o direito dos animais. O grupo de teatro Era Uma Vez é daqui, Marlon Brito é que faz toda a parte, que é o encarregado, coordena o diretor do grupo. Eu fui numa peça deles lá um dia, conheci o grupo, me encantei pelo trabalho deles, é um trabalho diferenciado, é um trabalho único, eu considero um trabalho único aqui na nossa região. E foram muitos parceiros nossos, assim, aceitaram na hora a ideia, compraram a ideia, se empolgaram, me chamaram para alguns ensaios que eu já me encantei, já nos ensaios eu já me encantei com a proposta, entenderam a proposta que a gente queria passar, da conscientização das crianças com direitos dos animais, para que essas crianças cheguem em casa depois, passando isso adiante, que sejam multiplicadores da ideia da conscientização do direito dos animais. O secretário nos explicou como foi montada a parceria entre as secretarias para levar essa ideia adiante. A Secretaria da Educação é fundamental nesse processo, porque eles entendem da didática, entendem de toda essa parte com as crianças realmente, que não é a nossa parte, que é da causa animal. Então foi fundamental, a gente teve o apoio da Manuela, que está aqui conosco, que se prontificou já de nos atender, de nos dar as ideias, inclusive a logística toda das crianças para chegarem no teatro, foi tudo a Secretaria da Educação que fez. A Manuela, assessora pedagógica, contou como foi a recepção dos alunos ao projeto e o que está sendo observado em termos de aprendizado e comportamento após as apresentações.
Então, nós recebemos em média 65 escolas, num todo de 1.300 estudantes da nossa rede municipal. As crianças elas estão bem receptivas, elas estão tolerando os 45 minutos de peça teatral, estão se envolvendo e os relatos das gestoras das escolas têm sido bem positivos. Estão retornando para as escolas, comentando, né, sobre o cuidado, relatando que quando chegam nas suas casas também, eles já têm outro cuidado com os animais, como ver se eles estão com comidinha, com ração, com água. Então, na nossa peça teatral tem ali um cuidado, né, com a cachorra, que é a nossa atriz principal, né, a Bela. Então, eles vêm reproduzindo esses cuidados nos seus lares. A Helena tem 10 anos e nos contou o que mais gostou na peça, sobre o direito dos animais. E o que ela aprendeu sobre como cuidar dos animaizinhos. Eu tô amando, achei muito legal e bem engraçado. Cuidado, dar comida, dar água, cuidar bem deles, né? Fazer carinho e não apertar, porque senão pode machucar eles. E com o último espetáculo acontecendo hoje à tarde, esse projeto deixa um importante aprendizado para as crianças sobre como cuidar e respeitar os animais. É assim que pequenos gestos podem trazer uma grande diferença para o futuro. Mudando de assunto, foi inaugurada hoje a ponte provisória que liga Lajeado a Arroio do Meio, restabelecendo o acesso interrompido pelas enchentes de maio. Com 60 metros de capacidade para 80 toneladas. A estrutura foi montada pelo Exército Brasileiro e só permitirá a passagem de um veículo por vez. Acompanhe agora. Nesta quarta-feira, foi inaugurada a ponte provisória que restabelece a ligação entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. A estrutura montada pelo Exército Brasileiro foi uma resposta às enchentes de maio, que danificaram gravemente a ponte anterior. Com mais de 60 metros de extensão e capacidade para suportar até 80 toneladas, essa é a ponte de maior capacidade já lançada pelo Exército Brasileiro. A obra contou com um investimento de cerca de 4 milhões de reais do governo estadual e foi coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que também realizou melhorias na estrada de acesso. Por questões de segurança, o tráfego de veículos sobre a ponte provisória será limitado a um carro por vez. E devido às condições meteorológicas, a passagem de veículos será liberada apenas hoje. A ponte definitiva, localizada sobre o rio Forgueta, na RS 130, está em fase de licitação e deverá ser concluída até dezembro, com investimento total de cerca de 14 milhões de reais. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta sexta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será com possibilidade de chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 31 km à tarde. Já a umidade fica em 86%. A temperatura ficará entre 11 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em São José do Norte, há a possibilidade de chuva nesta tarde. Os ventos podem chegar a 31 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 86%. A temperatura ficará entre 11 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Dom Pedrito, tarde de sol entre nuvens. Os ventos ficam em 24 km por hora. A umidade fica em 97%. A temperatura ficará entre 13 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Camaquã, céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Os ventos ficam fracos em 11 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje poderá chegar a 74%. A temperatura ficará entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde, mas não chove. Os ventos ficam em 22 km por hora, já a umidade em 76%. A temperatura ficará entre 10 graus a máxima e 8 graus a mínima. E agora a próxima informação. A Federação Gaúcha de Futebol convocou as equipes que disputarão a Série B do Campeonato Gaúcho para uma realocação do grupo após o Elite desistir da competição.
Terceirona Gaúcha terá apenas 8 equipes disputando vaga na Divisão de Acesso 2025. Em conselho técnico realizado nesta semana, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou a desistência do Elite. Com a saída do clube de Santo Ângelo, os grupos precisaram ser alterados. O Real de Tramandaí foi realocado para o Grupo A e terá como adversários na primeira fase Apafute, Guarani de Venâncio Aires e Gramadense. Já o Grupo B será formado agora apenas por equipes da região sul, tendo Rio Grande, São Paulo, Rio Grandense e Atlético Farroupilha. A data de abertura da competição foi remarcada para o dia 22 de setembro, com previsão de término para o dia 8 de dezembro. Os 2 finalistas da competição garantem vaga na Divisão de Acesso 2025. E agora a próxima informação. Rio Grande é a 4ª cidade com famílias contempladas pelo programa Auxílio Reconstrução, mas grande parte ainda não recebeu o benefício. Cerca de 30 mil famílias aguardam o pagamento dos R$ 5.100 do programa Auxílio Reconstrução do governo federal em Rio Grande. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta semana, o executivo esclareceu que parte do motivo desta espera é a inconsistência nos cadastros, como erros em nomes e endereços, além da mudança nos critérios de assistência. Rio Grande é a 4ª cidade com o maior número de famílias contempladas pelo programa. Para garantir o recebimento dos valores, o executivo destaca a necessidade das famílias verificarem os seus dados nos centros de referência de assistência social de sua região. Sobre os danos a estruturas, a Prefeitura informou que solicitou cerca de 13 milhões de reais junto à Defesa Civil para a recuperação de estradas e da ponte que faz ligação com a Ilha dos Marinheiros. Parte dos valores já foram liberados, mas há ainda uma parte em análise. Mudando de assunto, o governo do Rio Grande do Sul suspendeu a criação de mais 2 cidades provisórias que abrigariam famílias atingidas pelas enchentes de maio. Até o momento, mais de 2.700 pessoas seguem desabrigadas. O governo do estado suspendeu a criação de 2 novos centros humanitários de acolhimento previstos para Porto Alegre. As chamadas cidades provisórias abrigariam famílias que perderam suas casas durante as enchentes do mês de maio. O entendimento é que as estruturas já criadas atendem à demanda de desabrigados. Até o momento, 3 cidades provisórias com capacidade total para 2.328 pessoas foram criadas, sendo 2 em Canoas e 1 em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o monitoramento de abrigos 2024 aponta que há 2.771 pessoas desabrigadas. Dessas, 809 estão em cidades provisórias. As demais, 1.962 pessoas, estão em 65 abrigos de 31 cidades. E com essas informações encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.